Luzes inexplicáveis, objetos voadores, um código secreto decifrado após muitos anos. O incidente de Rendlesham é considerado o Roswell britânico, ou para nós brasileiros, o caso Varginha britânico, e pode ter sido o evento ufológico mais bem documentado da história. Você está no Teoria 78. Nas profundezas da floresta de Rendlesham, localizada no condado de Suffolk, Reino Unido, um mistério assombroso emergiu nas primeiras horas da madrugada de 26 de dezembro de 1980. O que começou como uma patrulha rotineira para verificar a presença de estranhas luzes na floresta, rapidamente se transformou em um dos casos de encontros com OVNIs mais bem documentados e intrigantes da história. Como sabemos, na época o cenário geopolítico era tenso, pois a humanidade convivia com a Guerra Fria, que perdurou oficialmente de 1947 a 1991. Até mesmo por isso, o serviço militar de cada nação estava mais atento a tudo o que acontecia no céu e na terra. Apesar de estar localizada no Reino Unido, a região abrigava duas bases militares, chamadas Bentwaters e Woodbridge Heath, que estavam sendo utilizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E na época do ocorrido, estavam sob supervisão da Organização do Atlântico Norte, a OTAN. 12 mil homens serviam nas bases, que contavam com aeronaves A-10 Thunderbolt II. Ainda, sabe-se que havia armas nucleares no local, o que só foi admitido oficialmente pelo governo mais de 10 anos depois. Com o fim da Guerra Fria, Bentwaters e Woodbridge foram fechadas. As bases eram vizinhas da floresta de Rendlesham, um complexo florestal que tem em torno de 15 km², sendo a de Bentwaters mais ao norte e a de Woodbridge mais ao leste da floresta. Este era o cenário do local que ninguém poderia imaginar que, naquele Natal de 1980, se tornaria o palco de eventos extraordinários que mudariam a vida dos envolvidos para sempre. Na madrugada do dia 26 de dezembro de 1980, John Burroughs e Buddy Parker, dois militares de Bentwaters, estavam fazendo uma patrulha de rotina, quando observaram luzes coloridas sobre a floresta, motivo pelo qual decidiram pedir ajuda. Assim, por volta das 3 horas da manhã, suspeitando se tratar de uma queda de avião, o sargento Penniston, o aviador de primeira classe John Burroughs e o aviador Edward Cabansag foram investigar a ocorrência. Ao entrarem na gelada floresta, os três viram o que seria um objeto se movendo entre as árvores e agitando os animais de uma fazenda próxima, para logo pousar. Anos depois, o sargento Penniston disse que sentiu o ambiente eletricamente carregado ao se aproximar do objeto, e os rádios começaram a falhar. Burroughs disse que quanto mais próximo do objeto chegava, mais se sentia desconfortável. A equipe observou o objeto por mais ou menos 45 minutos. Durante esse tempo, Penniston desenhou o objeto e os símbolos estranhos que estariam em sua fuselagem. Penniston também tocou no objeto. Ao tocá-lo, ele disse que surgiu uma série de zeros e uns em sua cabeça, aparentemente sem sentido algum. Ao tirar a mão do objeto, a mensagem terminou. Após o encontro, houve uma explosão de luz silenciosa, fazendo com que os três se abaixassem. O objeto decolou e se afastou, mesmo que os militares tenham tentado persegui-lo. Depois, os três encontraram marcas em formato triangular no chão e voltaram para a base. Por volta das 4 horas da manhã, a polícia local foi chamada e enviou 2 policiais ao local. Eles disseram que as únicas luzes que podiam ser vistas eram as do farol de Oxford Ness, a 8 km de distância. O tenente-coronel Charles Haut, subcomandante da base de Woodbridge, tomou conhecimento destes fatos. Eles foram a principal conversa do dia na base. Porém, tentando não dar muita importância para o caso e se livrar de qualquer problema, Haut apenas anotou que os homens haviam visto algumas luzes e nada mais. Após 2 noites dos primeiros avistamentos, aviadores estavam observando o céu enquanto conversavam de maneira informal próximos à floresta. Nesse momento, avistaram estranhas luzes no céu. Preocupado com a agitação que os relatos poderiam gerar nas tropas, o tenente Bruce Englund, chefe de segurança da base, interrompeu uma festa dos oficiais para dar a notícia. Foi então que o comandante da base, o coronel Ted Conrad, encarregou o tenente-coronel Charles Haut a reunir um grupo e resolver o assunto de vez. Haut então pegou seu gravador de bolso, um contador Geiger e foi para a floresta com outros 4 ou 5 militares, entre eles o comandante de asa Gordon Williams, o tenente Englund e o fotógrafo da base, Ray Dulles. Ao entrarem na floresta, o rádio começou a apresentar falhas e as poucas comunicações possíveis tinham muita estática. Após algum tempo, a equipe encontrou uma clareira onde fizeram leituras de radiação até 10 vezes acima do normal. No local,
Havia 3 marcas no chão a cerca de 3 metros uma da outra, em forma triangular. Os índices de radiação eram ainda maiores perto delas. Os galhos e as copas das árvores ao redor das marcas estavam quebrados, dando a impressão de que algo havia pousado e decolado de lá. Os animais próximos ao local pareciam agitados, de acordo com relatos da equipe. A área foi fotografada e Haut registrava a investigação em tempo real com seu gravador. Pouco depois, a equipe começou a ouvir barulhos e Haut avisou seus homens para prosseguirem com cuidado. Logo, um dos militares do grupo percebeu um objeto vermelho brilhante ao longe na floresta. Haut ligou seu gravador e correu com os demais militares tentando se aproximar do objeto. De acordo com Haut, o objeto era oval e de cor laranja avermelhada. Tinha o centro preto, que piscava como um olho. Parecia haver algo como pedaços de metal derretido pingando do objeto. Ele se movia entre as árvores a cerca de 1,5 metros do solo, zigue-zagueando, descendo e subindo. Parecia estar sob controle inteligente. A equipe seguiu o objeto por cerca de 1 hora, até que o mesmo explodiu silenciosamente, em 5 objetos brancos, para logo depois desaparecer. Ainda atônitos, viram 5 objetos elípticos em formação com luzes multicoloridas, de 800 a 1.200 metros do chão, vindo em sua direção. Os objetos se moviam em altíssima velocidade, silenciosamente, com movimentos precisos e angulares. 2 dos objetos se afastaram em direção ao norte, porém um deles se aproximou e sobrevoou os militares, pairando acima deles para logo depois jogar um feixe de luz próximo aos pés dos homens. Da mesma forma rápida com que o objeto apareceu e se aproximou, ele sumiu. Tudo havia terminado. O caso se tornou público apenas em outubro de 1983, quando Larry Warren, um militar de reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, contou a história ao jornal inglês News of the World, sob o pseudônimo de Art Wallace. Além dos relatos que já contamos, Larry disse que viu o comandante de asa de Woodbridge, Gordon Williams, ter contato direto com 3 humanoides que saíram de um objeto que pousou quando o grupo de Haut estava na floresta. Larry disse que foi retirado à força do local. Porém, pesquisadores e testemunhas dos eventos da floresta de Redenshaw não acreditam no contato com seres alienígenas relatado por Larry Warren. As pesquisadoras locais Brenda Butler e Dot Street encontraram muitas testemunhas civis de luzes no céu naquela noite. Por exemplo, a família Webb contou que retornava de uma festa em uma estrada próxima à floresta quando observou luzes flutuantes e parou o carro para olhar. Sarah Richardson viu de seu quarto, no vilarejo de Woodbridge, 3 grupos de luzes parecidas com estrelas muito brilhantes, de cores vermelha, azul e amarelo. Gordon Levitt morava em uma casa próxima à floresta, em Sudbourne. Em 26 de dezembro de 1980, ele estava em seu jardim, brincando com seu cachorro, quando viu um objeto não identificado voando na direção deles. O objeto passou silenciosamente por eles e prosseguiu em direção às bases. Na manhã seguinte, o cão ficou doente e se escondeu no canil, como se estivesse com medo de sair. Ele piorou e faleceu dias depois. Sob juramento, o tenente-coronel Haut assinou um documento em junho de 2010, confirmando oficialmente os acontecimentos que presenciou na floresta de Redenshaw, declarando que acreditava na natureza extraterrestre do evento. Por outro lado, Vince Turkettle, um sitiante que morava a cerca de 1,5 km do local dos acontecimentos, dizia não compreender como a história havia tomado proporções tão assustadoras, e afirmou que os soldados viram na noite de 27 de dezembro foi apenas o farol de Orford Ness, na costa de Suffolk, cerca de 8 km além da floresta. Além da confusão com o farol, céticos dizem que o objeto visto pode ter sido um drone soviético que estava sobrevoando o local. Após os acontecimentos, os militares envolvidos foram interrogados por agências secretas do governo britânico. O caso foi classificado como secreto, e tentativas foram feitas para desacreditar os relatos dos militares. Arquivos foram destruídos e alegou-se que as luzes avistadas eram reflexos de faróis e aviões. O tenente-coronel Charles Haut escreveu um memorando detalhado sobre os acontecimentos, mas estranhamente trocou as datas dos relatos, talvez devido ao fato de que a maioria dos eventos ocorreu durante a madrugada. Porém, isso levantou suspeitas sobre um possível encobrimento deliberado. Finalmente, o fato mais intrigante e misterioso sobre todo o caso. Você se lembra que o sargento de primeira classe Tom Peniston tocou no objeto não identificado e recebeu uma mensagem em código? Ele anotou essa mensagem, e em 2010 ela foi decodificada. Os códigos seriam sequências binárias que seguiam a tabela ASCII, uma codificação de caracteres de 8 bits amplamente utilizada para a troca de informações. A mensagem cifrada dizia, em tradução livre, exploração da humanidade, continuar para o avanço planetário. Além disso, haviam coordenadas na mensagem,
Tais coordenadas apontam para uma ilha submersa no Atlântico Norte, chamada Rai Brasil. Apesar do nome, essa ilha não se relaciona com o nosso país. Em uma lenda celta, a ilha era o lar de outra Atlântida, uma civilização muito desenvolvida tecnológica e moralmente. Por isso, eles viam o resto da Europa como bárbaros e não queriam se misturar com eles. Hoje, oficialmente, considera-se que ela nunca existiu ou foi uma formação vulcânica temporária. Atualmente, no local onde o incidente aconteceu, existe a Trilha do OVNI, local este em que as pessoas podem percorrer o mesmo caminho que os militares trilharam nas noites de dezembro de 1980. Na clareira onde teria havido contato com um objeto, há uma escultura que o representa. O caso de Rendlesham continua a ser objeto de debates, investigações e especulações. É considerado um dos encontros com OVNIs mais bem documentados da história e permanece um dos maiores mistérios do mundo. Aqueles que testemunharam os eventos de 1980 continuam a relatar suas experiências, mas muitas perguntas permanecem sem respostas definitivas. Já que você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.